Vamos lá, gente. Nosso episódio número 12. Pregação baseada em Lucas, capítulo 3. Vamos ler. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, governante da Galileia, seu irmão Filipe, governante da região da Itureia e de Traconites, e Lissânias, governador de Abilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, mais precisamente Isaías capítulo 40, verso 3 a 5. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e todo monte e colina serão aplanados. O que é sinuoso se endireitará, e os caminhos acidentados serão nivelados, e todos verão a salvação de Deus. E João dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: raça de víboras. Víboras? Pode? Pode fazer isso hoje? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi frutos dignos de arrependimento, verso 8, e não comeceis a dizer a vós mesmos: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores, aquele que não produzir bom fruto será cortado e jogado ao fogo. Então as multidões lhe perguntavam: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tem 2 túnicas, um tipo de vestimenta da época, reparta com o que não tem nenhuma. Quem tem alimento, faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos. O publicano era um tipo de gente, era um pária na sociedade. Naquela época, o governo não nos roubava diretamente na fonte como faz hoje. Então ele tinha os seus agentes para cobrar imposto. Os publicanos eram esses agentes. E muitas vezes, no caso aqui, por exemplo, de Israel, muitas vezes o publicano era um judeu. O Império Romano pegava um nativo, pegava alguém ali do próprio povo e deixava como seu agente. Zaqueu, por exemplo, era judeu. Então veja bem, já não bastava o fato de que havia uma nação subjugando Israel, que para eles era um sinônimo de desgraça completa. Aí então, um judeu partia para o lado dos inimigos para cobrar impostos para os inimigos, e muitas vezes cobravam além daquilo que os próprios romanos pediam. Então era a escória. O publicano era a escória. Verso 12, vieram também alguns publicanos para ser batizados e perguntaram-lhe: mestre, que devemos fazer? Ele lhes respondeu: não cobreis mais do que o prescrito. E também alguns soldados perguntaram: e nós, que devemos fazer? Ele lhes disse: de ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Até aí. Gente, o que eu acredito é que um pastor, ele não tem que ter ideias. Deus não chamou um pastor para ser criativo. Na linguagem bíblica, um pastor, ele é um pedreiro. Deus é o arquiteto. O pedreiro segue a planta. Simplesmente isso. Simplesmente segue o que foi prescrito. Aqui, eu não estou aqui hoje para falar para vocês o que eu acho. Eu tenho que me esforçar para ser fiel ao texto e que os princípios que eu vou narrar a vocês brotem do texto. E aqui tem todo um contexto. Qual é o tema aqui? Eu não posso pegar um versículo solto e falar o que dá na minha cabeça, porque eu já estou com um tema no meu coração ao longo da semana. Não é assim. Tem que surgir do texto, os princípios têm que surgir do texto. Cada elemento aqui, qual é a tônica? Porque aqui o autor, o evangelista, fala tanto de arrependimento. Este é o tema. Não apenas de Lucas, mas de toda a Escritura. É o tema da mensagem de João. A citação tem a ver com arrependimento. A conclusão tem a ver com arrependimento. Tudo aqui tem a ver com arrependimento. Então é sobre isso que eu tenho que pregar. E é isso que define um pastor verdadeiro, que explica o texto, é fiel ao texto e expõe o texto de maneira correta e faz a aplicação pertinente. E é o que eu vou tentar fazer aqui hoje. O que a gente vê aqui é que a mensagem de João Batista era a mensagem de arrependimento. E não é só de João, é de qualquer pregador. Qualquer pregador. João parece muito incisivo, muito duro. É muito comum ouvirmos que João Batista, nossa, aquele pregador é uma espécie de João Batista.
Nossa, ele tem uma pregação um pouco mais incisiva. E aí, tem um outro pregador que é o pregador do amor. Não. Só há um evangelho. Eu sei que Deus não aniquila a personalidade do pregador, mas só há uma mensagem. Não é por acaso que o Cristo, quando é descrito um resumo, ou melhor, uma síntese da pregação de Jesus, a mensagem é idêntica à de João. A partir daí passou Jesus a pregar: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus chama os fariseus de cobras também. Não existe isso, gente. Não existe isso. Tem um pregador que prega esta mensagem, mas tem um outro pregador que prega uma outra mensagem, uma mais do amor. Não existe isso. Só existe um evangelho. Só existe uma mensagem. Os mensageiros devem ser fiéis à mensagem. Não tem nada a ver com estilo. Não tem nada a ver. Ora, pelo amor de Deus, até os 19 anos, eu me converti aos 19. Eu acho que eu era o rapaz mais pacífico que eu conheço. Olha, eu estava disposto a vender a alma para não entrar numa disputa. Sempre me dei bem com todo mundo. Não tem a ver, isso aqui, esse evangelho que confronta, e é o que você me vê muitas vezes fazendo, não tem a ver com a minha personalidade, não é naturalmente a minha. Não é. Depois que a gente converte, e você lê o texto bíblico, e você vê que o texto por si só, ele é extremamente agressivo. Ele é, não sou eu, é o texto bíblico. Víboras, pecadores. Assim, os homens de Deus pregaram ao longo dos anos, ao longo da história. Lembra de Paulo? Paulo diz o texto bíblico que pregava a Félix, e Félix, ao ouvir sobre o juízo vindouro, diz o texto bíblico, o governante, poderoso, ficou apavorado. Está vendo? Não é Paulo, João, é o evangelho. E o evangelho, ele é assim, a boa notícia. O evangelho, ele é o anúncio do amor de Deus, do perdão de Deus, mas ele começa com arrependimento. Tem sempre essa tônica do arrependimento. E mais uma vez, é isso que a gente vê aqui no texto de Lucas, do capítulo 3, do verso 1 ao verso 14. A mensagem de João era de arrependimento. A mensagem dos líderes judeus da época não era. E provia religião, o bastante, para enviar as pessoas para o inferno. E é isso que está acontecendo agora em inúmeros púlpitos deste país. Crentes e mais crentes estão sendo sedados, ouvindo uma palavra de ânimo, e apenas de ânimo, e de falso ânimo. De falso ânimo. E por isso, estão aí, com seus casamentos destruídos, angustiados, presos à ansiedade, à depressão, porque estão sendo entretidos domingo após domingo, e não se toca nos pecados do povo. Não é minha preferência, gente. A tônica de chamar o povo ao arrependimento é bíblica, não é minha. Vamos lá. Primeiro princípio. O que nos prepara para a vinda de Jesus é o verdadeiro arrependimento. Verso 4. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e todo monte e colina serão aplanados. O que é sinuoso se endireitará e os caminhos acidentados serão nivelados. Todo mundo sabe disso, hoje. Que João Batista era aquele que viria no espírito de Elias para preparar o caminho para o Messias. E aí então, Lucas, o evangelista, ele interpreta que o cumprimento daquela profecia lá de Isaías capítulo 40, que é essa aqui que a gente acabou de ler, vós que clama no deserto, é você que vai preparar a vinda do Messias. Os caminhos tortuosos serão reedificados. Sabe qual era a aplicação imediata deste texto lá em Isaías 40? A aplicação imediata era a seguinte: Israel estava no cativeiro babilônico por conta de seus pecados. E aí vem o profeta Isaías e diz: vocês vão voltar para casa. Vocês vão voltar para casa, e para que isso aconteça, o caminho de volta para casa é sinuoso, o caminho que vem pela Síria é sinuoso.
É necessário que vocês consertem esse caminho para que o Rei da Glória venha com vocês. O Rei da Glória não vai andar num caminho torto. Essa era a aplicação imediata ali, foi assim. Mas Lucas, o evangelista, vem e diz, olha, a verdadeira e grande aplicação disso aqui, de maneira cabal, está em João Batista e em Jesus. João Batista e Jesus. Nesse sentido, a entrada de Jesus, o Rei, não é em Israel, mas no nosso coração. Jesus não vai te levar de volta à Palestina, mas de volta à casa do Pai. Essa é a figura que Lucas está pensando aqui. O homem num cativeiro. O homem num cativeiro, querendo voltar para casa. E essa é a situação do homem sem Deus. Ele está sempre preso. Ele pode ser próspero, ele pode ser bem-sucedido, mas sem Cristo, ele está sempre numa espécie de cativeiro. Ele pode estar cativo de um remédio, cativo de um relacionamento ruim, cativo dos meios de produção, cativo da serotonina, enfim, cativo de tudo que é coisa, cativo de uma vida imoral, perversa, cativo. Esse é o estado do homem sem Deus, sempre cativo, ainda que ele se considere livre. Cativo. E os homens tentam voltar para casa, os homens tentam dar um jeito nisso, das mais variadas maneiras, procurando os mais diversos caminhos. Tentam pensar que, ajoelhado, saindo do lugar A para o destino B. Pensam que, por meio do dinheiro, eles encontrarão redenção, através de uma ideologia política, através de um candidato político. Enfim, são os mais variados os meios dos homens para tentar se desvencilhar de suas angústias e de suas cadeias. Os caminhos traçados são os mais variados. Mas o que o texto bíblico declara é que só há um caminho de volta para Deus. E não é o caminho de Santiago de Compostela. Não é o caminho dos 318 pastores. Não é o caminho de uma vida que lá no final você encontra dinheiro e mesmo assim a sua alma é vazia. Não é o caminho em que você pensa, o dia que eu conquistar isso, que eu tiver aquele diploma, aí então eu me verei livre da angústia, da infelicidade e de uma vida pequena. Não, não é. De forma alguma. O caminho de volta para Deus, o caminho, a estrada que te conduz a uma vida plena e feliz e completa, é sempre a estrada da fé e do arrependimento. O arrependimento genuíno é sempre a remoção de todos esses obstáculos que impedem a passagem de Cristo Jesus até o seu coração. Mas, infelizmente, os homens não estão dispostos a isso. Não estão. Veja, por exemplo, quando Jesus fala com o jovem rico. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz, guarde a lei. É óbvio que Jesus sabia que a salvação é pela fé. Guarde a lei. E aí o rapaz diz, tudo tenho guardado. Mentira, mas tudo bem, Jesus falou, tá bom, vamos fingir que você guarda mesmo. Uma coisa te falta, vende tudo que você tem e dá aos pobres. É óbvio que Jesus não via o dinheiro de maneira negativa, não exigiu isso de outros para Salomão. Pelo contrário, ele deu tudo para Salomão. Mas naquele caso em específico ele disse, vende tudo e dá aos pobres. E o rapaz disse, não dá. Esse buraco eu não consigo tapar. Essa coisa torta na minha vida eu não consigo endireitar. Isso não dá para mim. As pessoas, elas querem vir para Jesus, mas elas gostam de cair naqueles buracos. Elas quase que têm alguns buraquinhos de estimação. Elas amam, elas caem ali, elas se arrebentam todas as vezes, e elas continuam. E o pior, sempre haverá um falso pastor dizendo para vocês o seguinte, venha para Jesus e ignore esse buraco, não tem problema nenhum, esse buraco aí, ignore. Pastor, você está com isso querendo dizer que a gente precisa mudar primeiro para daí então ir para Jesus? De forma alguma. De forma alguma. Pastor, você está querendo dizer que se eu fiz tudo errado, primeiro eu tenho que dar um jeito na minha vida por completo, para daí então vir para Jesus? Não, de forma alguma. Não é isso. Mas tem que começar com esse reconhecimento de que o que você está fazendo é errado e de que você precisa de um milagre de Deus para se ver livre disso. Tem que ter esse reconhecimento de pecado. Veja o que João Batista faz aqui. Raça de víboras, ele diz, para o seu povo, para a multidão que o ouvia. Não é por acaso. Não é por acaso.
Era muito comum, naqueles desertos em que João Batista estava, se encontrar esse tipo de cobra, víboras. Elas eram pequenas e muitas vezes confundidas com galhos secos. Quando João está falando isso aqui para eles, o que João está dizendo é: ei, não tentem me enganar. Vocês podem até me enganar, vocês podem enganar os homens, mas não tentem disfarçar os seus pecados. Muitos de vocês estão me ouvindo aqui e vocês não estão com o coração realmente voltado para Deus. Vocês estão se enganando, tentando enganar os homens, mas vocês não podem enganar o Criador, aquele que tudo vê, que sonda os corações. E muitas vezes é exatamente isso que fazemos. Nos enganamos. Oh, como mentimos e mentimos para nós mesmos. Como inventamos desculpas para os nossos pecados. Como damos outros nomes para os nossos pecados, para não assumirmos os nossos pecados. Vou lhe dar um exemplo. Essa semana, se Deus quiser, eu vou soltar um vídeo sobre o Jeff Dahmer, o canibal de Milwaukee. É isso, né? É um seriado, né? Agora estão fazendo um seriado baseado nele. Soltaram um seriado recentemente na Netflix. Vou recomendar que você não assista. E aí agora eu acho que você vai querer assistir depois eu falar isso, né? Pecador que é. Eu acho muito interessante conhecer a história dele. Acho. Só não acho, e vou explicar isso no vídeo, não acho interessante assistir a série. Assista o vídeo, você vai entender. Mas é impressionante. Eu conheço a história dele há muito tempo já. Há muito tempo. Agora eu nem tinha me ligado que tinha saído a série. Mas é impressionante como que o ser humano, constantemente, ele inventa desculpas para os seus pecados. Numa das últimas, e isso eu não assisti a série, mas provavelmente você não vai ver isso na série. A última entrevista do Jeff Dahmer, o entrevistador está lá e pergunta para ele. Você lembra o que ele fez, né? Canibalismo, necrofilia. O cara era um demônio. Era um monstro, né? Um monstro. Um monstro. No dia do julgamento dele, sabe o que ele disse? No dia do julgamento? Ele disse assim: os médicos me disseram que eu sou doente. Isso me trouxe paz. Isso foi no dia do julgamento. Mas na última entrevista, ele mudou de opinião. Na última entrevista dele, o entrevistador está o tempo inteiro perguntando para ele qual que é a causa. Porque tem que ter uma causa aí. Você virou um monstro quando? Tem que ter um dia que você virou um monstro, não teve? Fala para a gente o que aconteceu, qual a palavra que você ouviu, qual o trauma que você passou. Conta para a gente. Na última entrevista, ele já não estava mais aceitando essa mentira. É porque você sabe que na Bíblia não tem, né? Psicopata. Não tem isso. Isso é coisa da psicologia. Na Bíblia, qualquer um de vocês aqui, sem exceção, qualquer um, se deixar o pecado crescer, qualquer um de vocês tem potencial para ser um monstro. Qualquer um. É assim que a Bíblia define um monstro. Um monstro é um homem comum que foi se aprofundando no pecado. Na entrevista ele fala: não teve nada, eu tive uma infância comum. Mas o entrevistador fica em choque, porque a teoria de Freud tem que ter algum culpado lá atrás, um trauma, sabe? Não, tive uma vida comum. É óbvio, o casamento da mãe dele era bem ruim, nada muito diferente de um casamento médio americano. Nada muito diferente. E ele disse: não, a culpa é minha. Eu odeio essa ideia de quando as pessoas ficam colocando a culpa nos outros. Eu não tive trauma, não tive nada. Não tive nada. Eu só fui gradualmente, ele fala desse jeito, gradualmente me tornando mais perverso. Comecei aqui e fui evoluindo. Você sabe que o Marquês de Sade foi um dos pais da revolução sexual? Ele disse o seguinte: paixões simples dão lugar a paixões violentas, que dão lugar a paixões criminosas. É sempre assim. Começa assim. E aí está lá, a mídia e todo mundo dizendo: não, mas tem que ter um motivo. Aí ele fala: o motivo é porque eu quis. É isso. Raça de víboras, diz João, parem de mentir. Parem de dizer que foi a sua mãe, que foi seu pai, que foi seu ambiente. Pare de mudar, de dar nome diferente para o seu pecado. Pare. E aí então você vai se voltar para Deus. Aí então você vai achar o caminho de volta para casa. Quando você parar de fingir. Quando você parar de tentar confundir Deus.
Esse é o discurso de João. Esse é o discurso. O machado está posto à raiz das árvores, diz João. Isso aqui é uma alusão ao juízo de Deus. Ao juízo de Deus. O machado está para julgar e para derrubar você. Todos vocês. É João falando sobre a ira de Deus, sobre o dia do juízo final, que de um certo aspecto aconteceu no ano 70, quando o general Tito, liderando as forças romanas, cercou Jerusalém e derrubou Jerusalém, destruiu Jerusalém por completo. Jesus profetizou sobre esse dia e aquele dia, o dia da queda de Jerusalém, é um tipo, uma sombra, uma figura, um símbolo da queda do mundo. No final das contas, eu não sei se Jesus vai voltar amanhã ou daqui a 10 mil anos, mas o machado está sempre posto à raiz das árvores. Porque você pode ver Jesus hoje mesmo. A vinda de Jesus, cósmica, no tempo, pode ser daqui a 10 mil anos. Mas para você, se você morrer hoje, o machado é posto hoje, você pode tombar hoje mesmo, amanhã ou daqui a 5 anos. Por isso João Batista vai dizer, vocês não podem fugir da ira vindoura, sendo cobras, mentindo sobre seus pecados. Segundo, falsa confiança. João exerceu seu ministério às margens do Rio Jordão. Ele praticamente não pregou a gentios. Se pregou, nem temos notícia. Mas João, diz o texto bíblico, batizou os judeus. O verso 3 diz isso. Os judeus vinham para ser batizados por ele. Ora, aqui é inserido algo totalmente novo no contexto judaico. Porque era comum batizar gentios, não judeus. Não judeus. Os filhos de Abraão. O que João está fazendo ao batizar aqueles judeus? O que João está dizendo com, não fiquem dizendo aí, vocês são filhos de Abraão, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que João está dizendo é que aqueles judeus não eram filhos de Abraão, coisa alguma. Que aqueles judeus pensavam que eram salvos, mas não eram. Eles estavam condenados. E o que mostrava isso para João? O estilo de vida pecaminoso que eles levavam. Quando João olhava para o estilo de vida deles, João dizia, não há fé genuína em vocês. Vocês não são filhos de Abraão, coisa alguma. Lembra das profecias sobre Abraão? Que de Abraão sairia o Salvador, que Deus iria abençoar a descendência de Abraão. Então, um judeu acreditava que simplesmente por ter uma ligação natural com Abraão, eles eram salvos. Mas Paulo vai dizer em Romanos 9,6, nem todos de Israel são de fato israelitas. João está confirmando isso aqui. Vocês têm uma falsa segurança. Há duas coisas muito ruins. Duas coisas muito ruins. Primeira, é alguém que é genuinamente cristão e fica o tempo inteiro apavorado. E duvida de sua fé. Ele é crente e ele duvida. Isso é ruim. Outra coisa pior é aquele que não é crente e está seguro de si. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema e é desse problema que João está tratando aqui. Daquela pessoa que era circuncidada, estava ali no povo de Israel, fazia parte do povo eleito e estava condenado. É o que acontece hoje. É o cara que vai para a igreja, ele foi batizado, ele pode dar até o dízimo como os fariseus davam e Jesus o chamou de filho do diabo. Filho do diabo. Pastor, ora, como então reconhecemos se somos de Deus ou não? Se a nossa fé é verdadeira, se a nossa segurança é falsa ou verdadeira? Como João disse, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é isso na prática? Significa dizer que eu sou de Deus se todo o meu caminho já está completamente plano? Isso. Eu sou de Deus se significar que eu jamais perdi a paciência com os meus filhos, eu jamais dei uma escorregada, eu jamais cometi pecado. É óbvio que não é isso. É óbvio que não é isso. Mas a figura seria mais ou menos o seguinte, ó. Já que estamos usando a ilustração de João, de caminho plano, no seu trajeto rumo a Jesus Cristo, ainda haverá alguns buracos. E você vai cair algumas vezes. O crente genuíno cai algumas vezes. Mas sabe a diferença de um crente genuíno para um falso crente? É o seguinte. O crente,
ele até cai no buraco. Mas ele fala, não está certo isso aqui. O ímpio não. O ímpio, você já viu quando tem enchente no Brasil? Pega lá um bairro esquecido, aí tem aqueles buracos, vira uma piscina, né? Aí as crianças nadam. Já viu? Esse é o ímpio. Ele não cai no buraco, ele se joga. E lá, ele fixa residência. Ele fala, aqui é o meu lugar, onde plantei o meu canteiro. Entendeu? Quem é de fora, essa aqui é uma música da nossa região aqui, do Vale do Paraíba. Enfim. Ele está ali e ele não sente pesar em relação ao seu pecado. Ele não sente. Ele nada no buraco. Alguém fala, mas isso aí não está certo. Ele fala, você é um ignorante. Pode acontecer de um crente cair no buraco? Pode. Pode acontecer de um crente cair até mais de uma vez no buraco? Pode. Mas ele tenta sair dali. Ele pode sair, trupicar de novo, mas ele tenta, ele levanta e ele corre. Ele corre o caminho até Cristo Jesus. Arranhado, machucado, mas ele está correndo. Agora, o ímpio, e esse ímpio pode ser batizado, dizimista, frequentador de culto. O ímpio não é assim. O ímpio, ele não tem consciência de pecado, a sua alma está em paz diante de seus pecados. Ele está até a testa, atolado na lama. Ele não se sente sujo. Pastor, pode um crente ficar durante um período assim em pecado e se sentindo em paz? Pode. Pode acontecer. Com Davi aconteceu isso. Davi adultera, Davi mente, Davi faz um plano para matar seu concorrente. Isso levou meses. Meses. Meses em que Davi estava num estado de pecado. Ele estava em pecado. Até que Natã se aproxima dele e fala, você é o homem que devia morrer. Você é o homem que devia morrer. Meses assim. Mas aí vem o profeta e Davi, diferentemente de todos os outros 6 que matavam os profetas que apontavam seus erros, Davi se arrepende, muda de vida e segue seu caminho. Sai do buraco. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quisera eu que ao ouvir uma pregação aqui sobre humildade, no dia seguinte vocês se tornassem humildes para sempre. É um caminhar, é uma estrada, em que a gente vai aplanando o caminho enquanto caminha. Em que a gente vai tapando os buracos enquanto caminha. E que vai percebendo buracos que a gente nem sabia que tinha. No caminho, enquanto caminha. Mas é sempre um caminhar. Não é entrar no buraco, fazer residência no buraco, achar que não tem problema e viver em paz com aquele pecado. Essa é a grande evidência se você é crente. Se você sabe que algo é pecado, você vive nisso e você não sente pesar por isso, é bem provável que se você morrer hoje, você estará indo para o inferno, que você não é crente. Não é crente. Arrependa-se hoje mesmo. Busque Cristo hoje mesmo, porque a sua alma está em perigo. Terceiro, a mensagem que o mundo precisa ouvir. Gente, o texto bíblico declara que João pregou mensagem de arrependimento. O texto bíblico declara que João chama seu povo de raça de víbora. E depois o texto diz que João chama o povo a produzir fruto de arrependimento. Você então nota que a temática é arrependimento. É muito comum hoje ouvirmos dos líderes evangélicos modernetes que o mundo mudou. É necessário uma nova linguagem para se comunicar com este mundo. É necessário. E é impressionante que eles se utilizam de tudo, até a vestimenta. Não que eu fique chateado com isso, o pastor pode pregar de camisa florida, desde que ele prega o evangelho. Meu amigo, vai de qualquer coisa, pode de veste de camelo, como fez João Batista. A questão é que eles realmente acham que é isso que vai levar o povo de volta para Deus, no caminho correto. É porque agora eles entenderam, eu sou o cara,
eu preciso de uma camisa florida, um cabelão muito louco, e eu preciso falar de maneira mais pueril possível, senão eu não vou conseguir me identificar com os jovens. É assim, é assim. É assim que eles dizem. Por quê? Porque o mundo mudou, o jovem mudou. Mentira! 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 Não há nada de novo debaixo do sol, diz o autor de Eclesiastes. Nada. Nada muda. Como assim, pastor? É porque você ainda tem aquela estupidez da teoria da evolução em relação à biologia. Você transferiu essa desgraça também para a vida humana. E você acha mesmo que o homem evoluiu moralmente. Não, 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 não. Não confunda o fato de que estamos viajando de avião e temos celular com o fato de que o homem continua o mesmo. A diferença é que o homem agora não peca mais a galope, mas ele peca na velocidade da luz. É isso. É isso. É que antes eles faziam orgias em tendas. Hoje eles fazem no céu, voando de avião. Nada mudou. Esse bom e velho evangelho é a única mensagem que os homens, que os meninos e os garotos, os publicanos, todos, a mesma mensagem de João atingiu a todos, meninos, velhos, publicanos, judeus, todos, a mesma mensagem. Esse é o seu problema, esse é o problema do seu filho, pecado. Esse é o problema. Eu tenho 40. Caramba, hein? Quantos que eu tenho, amor? 40. 40 anos. Deve ser, eu acho que uma negação. Vê se Freud explica. Aquele endemoniado. 40 anos. Quando eu olho para trás, na minha caminhada, eu não tenho dúvida nenhuma que todos os meus problemas voltam para mim mesmo. Tem origem em mim mesmo. Sempre meus pecados. Sempre. Sempre, sempre e sempre. Sempre. Tristeza profunda. 5 anos angustiadíssimo aqui nessa igreja. De levantar todo dia mal esperando chegar à noite para dormir de novo. Pecado. Tinha a ver com inveja. Tinha a ver com falta de gratidão. Tinha a ver com uma fé que, ao invés de estar robusta e firmada em Cristo, estava firmada em outras coisas. Outras coisas. Alguns momentos que perdi dinheiro. Teve a ver com falta de prudência. Falta de fazer o negócio melhor. Tantas e tantas desgraças. E sempre tinha ali a ver com algum pecado. Ingratidão, inveja. O homem, o seu filho, o velho, a velha, o menino, todos, no final das contas, o nosso grande problema é sempre o nosso pecado. É sempre decidirmos caminhar na estrada de Jesus e buscarmos esse arrependimento dia após dia, no seu casamento, na sua família, com seus filhos. O que os seus filhos têm? Sabe o problema dos seus filhos? É o pecado. Eu sei, eu tenho 4. É lidar com o pecado deles, é o pecado. E que é terrível. Vocês já assistiram o meu vídeo sobre Pinóquio? Assistam. Eu lido com os pecados dos meus filhos e eu noto o quanto que o pecado é terrível. Muitas vezes eles reconhecem, eu olho para eles e falo, nossa, eles estão genuinamente arrependidos. Mas eu sei, amanhã eles vão fazer de novo. É terrível, é um trabalho árduo para vencer os nossos pecados, as nossas paixões, a nossa impaciência. Esse é o seu problema. Um curso, não sei das quantas, de relacionamento. É que você é pecador, é isso. É isso. Esse é o seu problema. Que a gente tem que aprender a se comunicar e fazer... Mentira! É que você é egoísta, você é preguiçoso, você é impaciente. É isso, esse é o seu problema. Pode ver todos os problemas que eu trato aqui há 20 anos. Há 20 anos como pastor. Aí chega lá o fulano, o seu Zé e a dona Joana. E eles começam, e no final sempre a raiz é algum tipo de pecado que eles não estão enxergando. E eu falo, está aqui, ó.
Está aqui. É por isso, por isso e por isso. A mensagem que este mundo precisa ouvir é esta, do pecado. Pastor, o mundo não está pronto a ouvir raça de víboras. Você se lembra da pregação de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado? Você se lembra como os homens de Deus pregaram ao longo da história? Lembra que eu já contei para vocês a história de um grande avivamento, eu não lembro em que país, em que dizem, espero que eles estejam falando a verdade, mas dizem que as pessoas entraram em tamanha convicção de pecado, que eles iam à delegacia e falavam, me prendam. Eu não sei se as pessoas estavam fazendo um exagero, mas isso reflete muito a mensagem do Evangelho. Um sentimento de culpa profundo, em que os homens dizem, eu preciso morrer. Salva-me, Deus. Salva-me. É isso que o mundo tem que ouvir. É uma mentira de que este mundo precisa ouvir que eles são lindos, maravilhosos, que eles são vítimas. Ai, tadinho deles, mas você não sabe quão sofrida é a vida deles. Não, eu sei. Eu sei. Eu já aconselhei meninas abusadas pelos próprios pais. Eu já vi menino de 3 anos morrer. Eu sei. João sabia. E mesmo assim, Jesus olha para aquela multidão e diz, suas cobras, parem de pecar, parem de fingir, parem de mentir. Veja por vocês mesmos. Veja se essa mensagem, apenas do amor e do consolo, onde tem nos levado? Olhe para o seu lado. As meninas, as crentes, nunca se vestiram tão mal. Homens na igreja, perdidos, escravos de todo tipo de pecado, escravos de uma tela de celular. Veja como estão os homens. Olhe o comportamento, olhe o caminho que eles estão traçando. É uma vida pequena, miserável, pueril, mais rasa que um pires. Não tem funcionado, porque essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho tem sempre, de início, esse tom pesado, agressivo. Sempre. Não é particularidade de João Batista. É algo referente à mensagem. A mensagem do Evangelho. Em Romanos 5, Paulo disse que nós éramos inimigos de Deus. Paulo aos Coríntios fala que Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Alguns interpretam essa cena aqui, Cristo nos conduz em triunfo. Que possivelmente Paulo está fazendo a seguinte alusão aqui. Quando os romanos subjugavam uma nação, eles então, geralmente, traziam o rei vencido, o rei derrotado. E o general entrava de maneira triunfante em Roma, com o rei vencido e derrotado atrás. Essa era a entrada triunfal. E o rei, agora escravo, ali atrás. Todo mundo. Possivelmente, o que Paulo disse aqui, Cristo nos conduz em triunfo, possa ter essa conotação. Que na realidade, Cristo é o vencedor. E nós somos os vencidos. Ele nos quebrantou. Nós éramos como animais selvagens, mas Ele foi lá e nos quebrantou. Como diz Hebreus, que a palavra de Deus como espada entrou em nós. Como diz o profeta, que a palavra é como quebra a penha, como espada que quebra a penha, como martelo que quebra a penha. Essa é a mensagem do Evangelho. Não, gente. Não é a minha personalidade. Não é não. Não é. É o Evangelho que de início é Deus lutando contra você. Lembra de Jacó lutando com Deus? É isso. A mensagem do Evangelho é isso de início. Eu vou te dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Eu tenho falado que ansiedade é pecado. Aí sai vários jornais aí, pessoal me xingando. E nas minhas redes sociais as pessoas querem me matar também. Aí, essa história que eu vou te contar aqui se repete dezenas de vezes. Não estou exagerando aqui, não é uma figura de linguagem. Pastor, eu quero te falar uma coisa. Aí eu digo, fale, gafanhoto, diga. Você começou a falar esse negócio aí que a ansiedade é pecado?
e eu queria te matar. Ah, como eu queria. Porque ele não sabe o que eu passo. E aí, e o pior é que você fica insistindo nesses negócios. Porque quanto mais me bate, aí mais que eu falo. Aí eu falo mesmo, aí eu não paro. E aí, segunda-feira eu vou lá e você fala esse negócio e eu fico irada. Aquele infeliz é um analfabeto. Terça-feira eu vou entrar no Instagram de novo, diz ela. Só para ver, porque é muita burrice, ele não vai repetir. Estou lá eu de novo. Na quarta eu entro de novo, porque não é possível. Quinta, sexta, sábado, converti. E ela fala, pastor, eu não sei explicar. Eu queria te matar e todo dia eu voltava aqui. O evangelho é assim. Porque ele pega nossos pecados de estimação. O evangelho nos joga no chão. Lembra que eu preguei para vocês aqui sobre Jesus em Lucas? Quando Jesus nasce, Simeão pega Jesus e fala assim: este menino está destinado tanto para a destruição, para a queda, quanto para levantamento de muitos. Martin Lloyd Jones, comentando isso aqui, disse o seguinte: isso resume o evangelho. O evangelho primeiro nos quebra, para depois nos levantar. O evangelho primeiro nos joga no chão, para depois nos levantar. Essa sim é a mensagem do evangelho. É por isso que eu não tenho ainda, não consigo começar falando para vocês, seus lindos. No final, a gente vai dar uma boa notícia. De que em Cristo Jesus os nossos pecados são perdoados. E não há pecado tão profundo que você tenha cometido que Cristo Jesus não possa perdoar. Não há estrago que você tenha feito na sua vida tão torto. Não há caminho tão sinuoso que Cristo Jesus não possa consertar. Mas esse é o final da mensagem. Esse é o final. Os pastores modernos estão começando pelo final. E estão fazendo só do final a mensagem inteira. João Batista, Paulo, Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley, Calvino, todos os grandes homens nunca começaram como os pastores modernos começam. Quarto e último princípio. O evangelho sempre nos leva a uma decisão. O que faremos? Perguntaram publicanos, soldados, todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Mais uma vez. Ai, meu Deus. Eu fico irado. Essa baboseira de que, tem a mensagem para o jovem. Aí tem o culto não sei o quê. O das crianças. Vocês sabem a quantidade de criança que assiste às minhas pregações? Você acredita nisso? Quando eu vou pregar em outras cidades, é um enxame de criança. É impressionante. Impressionante. Eu gravei hoje para o meu curso sobre a culpa é do meu corpo. Eu gravei hoje com uma irmã de nossa igreja, o filho dela, autista, até os 7 anos não falava nada. Zero. Aos 14 anos se tornou o orador da turma. A mãe e eles dizem: o que aconteceu? Como esse menino mudou, renasceu? Ela e ele dizem o tempo todo. A igreja. Ele diz o tempo todo, o menino: tudo o que eu precisava estava em Cristo. Hoje mesmo, sabe o que eles contavam? Aqui, relatando o testemunho deles. Até os 7 anos, gente, não falava. Não entrava em lugar público. Sim, atrasos absurdos. Eles contam que durante a pandemia começaram os dois, o menino com 11 anos, 12, alguma coisa assim, assistindo às minhas pregações sobre Apocalipse. Aí sabe o que ela e a mãe e o menino disseram aqui hoje? No final, nós dois estávamos ajoelhados e em prantos diante do Senhor. E ali a nossa vida começou a ser mudada. E o menino é espetacular. E ele falando aqui, gente, microfone. Falei, rapaz, você é o bichão, hein? Impressionante. Faz tudo, trabalha. É impressionante o menino. Eu tenho aqui a filmagem dele, ele como orador da turma. Impressionante. Impressionante. Está vendo? É o evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação.
Ele é o poder de Deus. Para o menino, para o idoso, para o rico, para o pobre, para o publicano, para o soldado, para todos. O mesmo João, a mesma mensagem, atingiu todos. E esse evangelho leva todos a uma decisão. Não há como ficar indiferente ao evangelho. Ou ele é escândalo para os que se perdem, ou é poder de Deus para aqueles que creem. Por isso aqui os homens falam: João, o que faremos agora, João? Ou você rilha os dentes ao ouvir o evangelho, ou você dobra os joelhos. A falsa pregação nunca leva você a uma decisão. Nunca. Porque a falsa pregação, ela te mantém onde você está. Confortavelmente onde você está. Agora, o genuíno evangelho, inúmeras vezes, faz com que a sua cadeira pareça ter espinhos. Você sente que tem que mudar, tem que levantar e fazer alguma coisa. O genuíno evangelho faz isso. O genuíno evangelho sempre te leva à conclusão de que tem alguma coisa muito errada e que você precisa dar um jeito na sua vida. O falso pastor, a falsa mensagem do evangelho, não te leva a lugar algum. Pelo contrário, provê religião o bastante para que você permaneça confortável em seus pecados e vá numa jornada cheia de paz, rumo ao inferno. Essa é a mensagem falsa dos falsos pastores. Que faremos? E aí João diz: o que você faz? Eu sou um soldado, ok? Não tome nada à força. Eu sou um publicano. Não cobre mais do que é devido. E vocês? Quem são vocês? O que faremos? Se você tem um pai, você tem raiva dele e ele realmente foi terrível com você, perdoe-o agora. Você tem algumas coisas aí que você está carregando? Pare agora. Decida agora. Decida agora. Creia que Deus vai te capacitar. Agora. Porque você não sabe se haverá amanhã. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Porque pode ser que amanhã mesmo as cortinas da vida se fechem para você. Por isso, a hora de se arrepender é agora. Agora é a hora de tomar a decisão. E aí, Cristo vai te conduzir. Pegue seu cigarro, jogue fora agora. Aquela carreirinha de cocaína que você ia chegar em casa, abandone-a, em nome de Jesus. Faça isso agora. Mas como? Creia. Creia que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, o Espírito Santo de Deus virá sobre ti, te envolverá e te fará um novo ser. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As velhas coisas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Não importa quão fundo você tenha ido no pecado. Não importa quão torto tenham sido os seus caminhos. Não há nada que Cristo não possa consertar. Não há pecado tão profundo que Cristo não possa perdoar. Não há caminho tão torto que Cristo Jesus, o nosso Deus, não possa dar jeito. Você crê? Vamos ficar de pé.